Hoje você vai falar aqui sobre virtudes, a importância delas na nossa vida cotidiana, Alexandre. O que são essas virtudes, hein? Então, Leandro, a questão das virtudes, a gente remonta ela a um pensador lá de 360 a.C., chamado Aristóteles, né? E por que é tão importante pensar nas virtudes? Porque muitas vezes a gente tem uma habilidade, ou a gente tem alguma decisão envolvendo alguma dificuldade de escolha moral, que a gente tem que fazer uma escolha, e que envolve uma responsabilidade. E muitas vezes as pessoas pensam que alguma dessas habilidades a gente é como se fosse um dom. Então é como se você e o Kaká tivessem o dom da oratória, o dom de estar na Rádio Band News FM, é como se eu tivesse o dom da psicologia, né? Na verdade, por que isso tem relação com a nossa vida cotidiana? Porque a virtude, na verdade, é algo virtual, ou seja, pessoal, é uma possibilidade. Então, por exemplo, uma semente é uma virtual, é uma possibilidade de uma árvore, né? Um embrião é uma possibilidade, né? É um adulto, uma pessoa virtual, né? Então, a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de uma habilidade, de uma situação, enfim, do corpo. Então, quando a gente fala em virtude, nós estamos falando justamente de uma possibilidade que precisa ser desenvolvida. E como é que isso é desenvolvido? É desenvolvido, por exemplo, por meio do hábito. E aí, Leandro, o hábito não é aquilo que as pessoas acreditam ser como aquilo que se repete, uma rotina cotidiana. Não. O hábito é o exercício dessa possibilidade, de uma virtude. Então, por exemplo, Leandro, você tem a oratória, você está na Rádio Band News, mas isso não é sem uma história, isso não é sem um exercício profissional, sem a prática, sem experiência, sem estudos, né? Então, é algo que você vai desenvolvendo. Então, muitas vezes as pessoas acham que isso é um dom presente da natureza, enquanto a virtude, na verdade, ela precisa ser desenvolvida. Agora, Alexandre, era justamente isso que eu ia te perguntar, mas pedi até para desenvolver um pouco mais. Uma virtude é algo que a gente já tem com a gente, nascemos com ela. Tem gente que fala assim, nossa, fulano de tal nasceu com o dom de jogar futebol. Outros falam que, olha, o Kaká tem uma virtude que é saber escutar, ele é paciente, dialoga. As pessoas usam um pouquinho isso para determinar diversas características diferentes. Uma virtude, então, a gente nasce com essa virtude ou a gente desenvolve ela ao longo da nossa vida? Eventualmente adquire, né? Então, a virtude, na verdade, a gente desenvolve ela por meio de um exercício do hábito, como eu falei, que você continuar exercitando essa virtude. E essa virtude, ela muitas vezes é confundida com um dom, mas ela não é um dom. Então, muitas vezes, você pode até ter uma habilidade física, biológica, fisiológica mais desenvolvida, mas não significa que você, tendo um ouvido funcionando bem, você vai escutar os outros muito bem. É preciso que você desenvolva essa virtude, ou seja, a virtude da escuta, no caso. Ou seja, a virtude, ela se dá num ato em que você a realiza. Vou dar um exemplo para vocês. Na virtude, não existe, portanto, algo enquanto dom, você nasce com ela. Por exemplo, você só é corajoso, então vamos pegar a coragem como uma virtude. Você só é corajoso realizando atos de coragem. Você só tem uma boa escuta realizando o ato da escuta. Enquanto você não o faz, você não é, você se constrói, se constitui. Você se torna apenas fazendo. E a virtude também, em Aristóteles, sempre tem um meio termo. Por exemplo, na coragem. A coragem é um meio termo. Por um lado, teríamos o quê? O medo. E por outro lado, teríamos o destemido. Então, a virtude é você nem ser totalmente medroso, nem totalmente destemido, né? Por exemplo, também, quando você é uma pessoa humilde, você não é subserviente, uma degradação do seu próprio ego. Mas você também não é uma pessoa orgulhosa. Então a virtude é um meio termo. Como é que você vai ser humilde? Realizando atos de humildade. Está vendo? Não é algo inato que você nasce com isso. Você só é humilde reagindo, agindo de modo humilde. Você só é um bom ouvinte como o Kaká se você escutar, se
que você tem o exercício da escuta. Então, a virtude, por meio do hábito, você a desenvolve. Ela não é algo que a gente nasce, então precisa se exercer. E é por isso, então, Alexandre, que existe uma frase muito famosa, inclusive, que fala o seguinte, que a virtude está no meio. É uma frase bem conhecida, né? Ou seja, não está nos extremos, está naquele, digamos, naquele equilíbrio que a pessoa tem de ter, ou tem de exercitar, ou tem de colocar em prática, como você disse, que é não ficar nos extremos e ficar ali entre esses dois espaços para que ela possa ser exercida na sua plenitude. É isso, mais ou menos? Cacá, você resumiu a obra moral de Aristóteles agora em 30 segundos. Então, veja bem, Cacá, exatamente isso, é esse meio que faz uma pessoa virtuosa. Por exemplo, o respeito, né? Algumas pessoas idolatram pessoas e outras pessoas desprezam uma pessoa. O meio termo entre a idolatria e o desprezo é o respeito. Então, esse meio, Cacá, que você trouxe. O amor, por exemplo, Cacá, por um lado nós temos a possessividade, por outro lado nós temos o amor egoísta. Então, o amor, ele fica entre o egoísmo e a possessividade. O amor não é possessividade, o amor não é egoísmo, ele é esse meio, justamente. Então, a virtude... Cacá, outra coisa também. Tudo que foge ao meio, o Aristóteles vai chamar de vício. Então, se você não é o meio, se você não é nenhum nem outro, você é viciado. Então, por exemplo, o vício na coragem, se você é imprudente ou covarde, tanto a imprudência quanto a covardia vão ser considerados vícios. Então, se você não tem o exemplo que o Leandro trouxe da escuta, se você não tem uma boa escuta, né, se você escuta um mau escutador, você, portanto, só pensa em você nas conversas ou você não ignora o outro, você também, para Aristóteles, é uma pessoa viciada. Porque a sua virtude seria poder escutar o outro. Alexandre, nosso ouvinte aqui, o Luiz Carlos, mandou uma mensagem para você aqui, aproveitando o tema de hoje. Vamos ouvir o Luiz Carlos. Oi, boa noite. Que tema bom vocês estão desenvolvendo aí agora. Eu gostaria de colocar uma questão. E aquelas crianças ainda em tenra idade que são capazes, por exemplo, de sentar a um piano e tocar uma linda ópera de Beethoven ou de um outro grande compositor do passado? Explica para nós aí, doutores. Um abraço. Ouviu aí, Alexandre? Eu não explico nada não, vou passar a bola para o Você pode repetir um pouco mais alto para mim? Ficou muito baixinho para mim. Tava no máximo já. O Luiz Carlos, ele tá elogiando o tema, falou que tá gostando muito, mas ele queria que explicasse as crianças que já desenvolvem algumas virtudes, dons muito cedo. Ele deu como exemplo crianças que tocam aí sinfonias já em pianos e tudo mais, desenvolvem grandes habilidades logo cedo. Perfeito. Olha, você vê que o aprendizado em determinadas crianças se dá com uma certa facilidade. Nesse caso, é como a gente falou, viu? Parece que tem um dom, mas essas crianças, provavelmente elas têm habilidades sensoriais, ou seja, elas conseguem sentir as coisas com muito mais facilidade que os adultos. As crianças vão perdendo essa sensibilidade e a criatividade com o tempo. A própria educação vai acabando um pouco com a nossa criatividade, infelizmente. Então, ela vai somando essa possibilidade de sensibilidade para o piano, para a música, sentir a música em todos os seus órgãos dos sentidos e ter essa capacidade de aprender sem alguns vícios, igual a gente falou, facilitam as crianças a aprender com muito mais intensidade e habilidade. Mas, lembrando, elas não nasceram com Beethoven no DNA, né? Elas tiveram que entender partitura, quais são as notas musicais, onde o dedo toca no piano, quais os instrumentos que elas podem tocar, e às vezes é como se fosse um encaixe perfeito entre o instrumento e a pessoa, né? Aristóteles vai chamar, inclusive, isso de justiça. O que é justiça para Aristóteles? É você dar para a pessoa aquilo que ela tem de melhor. Isso é justo. Então, se você oferece um piano a um pianista, você tem que oferecer o melhor piano. E é assim que a gente desenvolve as crianças, oferecendo o melhor para elas. E assim vai parecer um dom, mas não é só um dom, no sentido de ter algo corporal, mas também essas crianças tiveram muito treinamento, esforço, suaram e conseguiram ali desenvolver o melhor de si. Ok, Alexandre. Muito legal, Alexandre. Muito bom. Muito obrigado, então, aqui ao Alexandre. Como sempre, trazendo muito conhecimento para a gente
logo no início da semana, né? Alexandre, a gente volta a se falar semana que vem. Deixa aí só os seus contatos, né? Onde é que o pessoal consegue acompanhar o seu trabalho. Claro. Bom, quem quiser acompanhar meu trabalho, trocar ideias também, tem o meu Instagram, @Alexandre_Brito, @Alexandre_Brito, o O no final é um 0. Ou também sou psicólogo clínico, palestrante, quem quiser entrar em contato, só ligar ou mandar um WhatsApp no 999-431968, 027 999-431968. Até a semana que vem, pessoal. Até. Um abraço, Alexandre.